Voltamos a apresentar programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras. Apoio Rádio Planeta Diário FM. 8h42, programa Planeta Verde, 10 de maio. Nós estamos discutindo sobre os contextos socioambiental da Mata Atlântica no Litoral Norte, e nós temos o nosso convidado aqui, Beto Francini. Beto Francini é ambientalista lá no Litoral Norte, muito atuante. E Beto, pegando um pouco carona na pergunta do Jefferson antes do intervalo, uma das preocupações nossa é com essa questão do pré-sal. Vai muita população, vai muito trabalhador para trabalhar realmente na construção, e depois disso simplesmente a gente vai ter que abrigar essa população. Muitos desses trabalhadores vão para o litoral para trabalhar e vão ficar lá, e a gente sabe que não tem um programa habitacional, e esse pessoal acaba ficando em áreas de encostas, invadindo áreas de mata atlântica ou beira da praia mesmo, aumentando ainda mais essa questão do crescimento desordenado do litoral, né? Até o Litoral Norte foi uma das regiões no Brasil até que mais cresceu nos últimos 10 anos de população, e a gente tem essa preocupação. O que você acha disso também? Pegando um pouco de carona na pergunta do Jefferson. Acho que as coisas estão bem acopladas, né? Quando a gente fala de você fazer uma duplicação e você ter a possibilidade de ter um afluxo maior de turistas e de pessoas que vêm que gostam, hoje o brasileiro gosta muito da segunda residência, né? Ele ocupa menos sistema hoteleiro, ele prefere ter a sua casinha na praia. Isso é uma coisa que vem culturalmente, que o europeu já não tem muito isso, né? Mas a gente tem muito mais isso. Essa demanda para esse tipo de ocupação concorrendo ou conjuminando junto com a demanda que você tem de pessoas que vêm para todas essas obras. Você citou a questão do pré-sal. O pré-sal também vai gerar uma necessidade da Petrobras de ampliar o pier dela. Então a gente sabe que existe uma possibilidade de uma ampliação do pier da Petrobras. Isso aonde lá? Do lado do Porto de São Sebastião. Tá. Você tem hoje o TEBAR, né, que é o Terminal Almirante Barroso, isso, que recebe 40% do petróleo que vem, recebe e manda também, né? É um porto que recebe e exporta, importa e exporta. Ele exporta material refinado e recebe material bruto e que vem junto do porto. Para a construção disso, mais a perspectiva de construção do porto, mais a duplicação das alças de acesso, realmente vai ter um afluxo de mão de obra muito grande. Já existem pessoas que vão para lá já querendo ver como é que vai fazer para trabalhar para a Petrobras, porque a base de gás, por exemplo, para a construção está trazendo mais de 3.000 pessoas para trabalhar. Tem mais de 3.000 funcionários lá. Depois de pronta, a base de gás precisa de 80 só técnicos para poder fazer ela funcionar. Ou seja, esses 2.000 e tanto 2.900 vão ficar onde, né? Deveriam, muitos são absorvidos de lá, outros deveriam retornar para sua região de origem, porque tem muitas construções, muitas coisas técnicas, soldador, esse tipo de profissional. Tem muitos profissionais especialistas que não tem na região. Então, vão para lá. E acontece que, assim, quem vai para o Litoral Norte se apaixona. Aquela Mata Atlântica maravilhosa, aquelas praias maravilhosas, as pessoas querem ficar e acabam fazendo isso que você está colocando. Geram uma pressão. Os governos municipais não têm muita força política, porque você também fica pressionando essa população. Ele pensa naquele voto que ele vai deixar de ter nas próximas eleições. Eu lembro uma ocasião, então, um prefeito de São Sebastião, agora não vou me recordar o nome dele, ele fez um acordo com uma empresa de ônibus, Jefferson, de uma linha diretamente do sul de Minas para São Sebastião. Teófilo Otoni. Eu não lembro qual deles. Mas, ou seja, o sujeito entrava dentro do ônibus lá naquela região, às vezes carente, né? Uma região também de zona rural, pegava o ônibus dele e saía diretamente de Ubatuba, São Sebastião e tal. Então, ou seja, facilitando a expansão aí de população do Litoral Norte. E não tem como abrigar. Quer dizer, o prefeito faz o seguinte, ele dá o ônibus, mas não dá a casa, né? E aí esse sujeito vai ocupar uma área irregular. Nós estamos falando até de pessoas de baixa renda, os pobres, as pessoas que possam ficar e que algumas vezes faz essa ocupação irregular por necessidade, né? Precisa morar. E as pessoas que têm condições financeiras
e está ocupando toda a Serra do Mar? Você tem duas frentes, né? Uma, em São Sebastião até existe um combate muito grande, porque hoje o gestor da unidade de conservação lá, o gestor do núcleo Pissinguaba, do Parque Estadual da Serra do Mar, o Fredê, ele tem tido um trabalho muito sério e muito eficaz no combate a ocupações irregulares. Então, construiu, não sei se vocês devem acompanhar na mídia, vira e mexe, estão derrubando casas em São Sebastião, e derruba a casa de Bacana também, não derruba só casa de gente que não tem. Isso é importante. Em Pissinguaba, o ano retrasado, houve demolição de casas também, de ações que estavam na justiça tramitando há muito tempo, e foram demolidas casas de pessoas na beira da praia, na praia de Pissinguaba, também no núcleo de Pissinguaba. Agora, onde não é parque, o município, ele se omite com relação a isso. E isso gera uma demanda muito grande de outras necessidades locais. O fato de você não ter o zoneamento, o plano diretor e o zoneamento ecológico e econômico aprovado, e mesmo estando aprovado, você não ter uma fiscalização das prefeituras coibindo essas ocupações irregulares, e como ele colocou, favorecendo ainda, eles puxam, tem vereadores que se fazem nesses bairros que são construídos à revelia ou arrepio da lei. Isso é um problema muito grave. E é um problema social, entra dentro desse modelo de desenvolvimento que a gente tem, que aí eu volto a retomar um pouco aquela nossa questão lá atrás. Sim. Nesse modelo capitalista de desenvolvimento, onde a distribuição de renda não é adequada, onde existe uma exploração da pobreza, isso tem que mudar. Eu sou meio idealista com relação a isso. Eu acho que a gente tem que fazer esforços para que esse modelo seja repensado, que a gente possa melhorar a situação educacional para poder dar uma perspectiva de fiscalização, de cumprimento de ordem, das pessoas entenderem o quanto é importante não ocupar áreas de risco. A gente vive momentos de aquecimento global. O que está acontecendo no Rio, que aconteceu no Rio de Janeiro, à exceção do lugar que eles ocuparam em cima do lixão, mas os desbarrancamentos que houveram nos diversos morros no Rio de Janeiro vai virar constante. E no litoral norte já aconteceram chuvas extremas, que a tendência do aquecimento global é essa. Caraguatatuba quase sumiu do mapa. Caraguatatuba quase sumiu há um tempo atrás. E teve muita chuva forte agora. E esse tipo de chuva que aconteceu em Caraguatatuba vai começar a acontecer com frequência aqui. Claro. Então é uma questão de mais do que uma questão social específica, uma questão humana, vamos assim dizer, de não deixar essas pessoas ocuparem essas áreas e de se pensar numa alternativa para que a gente possa criar bolsões de habitação em áreas adequadas que hoje estão sendo guardadas para especulação imobiliária e não para acomodar essas populações de baixa renda. Na verdade, eu fiz colocando um outro assunto também que é interessante, eu fiz uma pesquisa essa semana e vi que cada das 4 cidades do litoral norte, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba e Caraguá, elas recebem cerca de R$1,5 milhão por ano de ICMS ecológico. ICMS ecológico para explicar mais até acho que do que isso, né? Deixa eu falar. Não, sim, mas eu tento explicar. Então fala. Continua aí. Não, que eu tô me coçando a falar sobre isso. Na verdade é o seguinte, estou aqui semana passada. Foi atualizado o site do ICMS ecológico. Então estão aqui os dados. Mas é bom explicar para o ouvinte o que é ICMS ecológico, porque mais um imposto, ele fala, meu Deus do céu, eu tenho que pagar esse imposto. Não. ICMS ecológico é um remanejamento da receita tributária com base na proteção ambiental. Ou seja, se o município tem uma áreas de proteção ambiental, ele recebe uma parte do ICMS. Isso mesmo. Que vem das mercadorias, ele recebe. É considerado o tal do pagamento por serviços ambientais. Tá. Explica pagamento por serviços ambientais. Pagamento de serviços ambientais, sujeito que tem uma preservação de água, uma preservação de mata na sua propriedade, ele teria direito a receber um valor por estar destinando aquela água, aquela mata a benefício de toda a população, né? Isso. Quer dizer, esse seria mais ou menos, grosso modo, que seria o pagamento. Está bem interessante aqui a frase, aqui, ó, não acarreta aumento na carga tributária da população. Então Sim. Isso é bem legal deixar claro isso. Na verdade, o ICMS ecológico está relacionado à divisão do ICMS. Então, aquilo que já vai para o município foi tirado uma parte daquilo para ser destinada àqueles municípios que têm mais áreas de conservação e proteção. O município, o que acontece? Ele arrecada o ICMS, repassa esse ICMS para o governo do estado. Dependendo da sua área verde. E o governo do estado, ele repassa depois esse valor. Exatamente. E 0,5% do que é arrecadado é o ICMS ecológico, que vai para principalmente esses municípios que têm grandes áreas verdes. Então, vamos aos dados assustadores. O município agora recebe normal,